nós vivemos através da fé. Graças a Deus por isso. E quando nós achamos que nós não vamos ter fé para enfrentar alguma situação, aí o Espírito Santo de Deus atua nas nossas vidas e fala assim para mim e para você: olha, somente essa pequena fé que ainda está no seu coração, juntos, eu e você, vamos transformar em uma grande vitória nessa situação. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Então, glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 7. Livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. O tema da palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite: ofereça o seu melhor para Deus. Quem tem oferecido aqui o melhor para Deus, meu irmão? Ixi. Mas é uma realidade mesmo, né? Somos falhos demais. Nós somos muito falhos. Nós queremos o melhor de Deus, mas infelizmente muitas vezes nós não oferecemos o nosso melhor para Deus. Muitas vezes nós clamamos a Deus e falamos assim para o Senhor Jesus: entre na minha casa. Tem momentos que nós falamos até para o Senhor assim: olha, Senhor, essa casa é sua. O Senhor é bem-vindo aqui. Muitas vezes nós convidamos Jesus assim, mas aquele convite carinhoso mesmo, irmão. Sabe, com tanta emoção assim, dizendo para o Senhor Jesus, falando: Senhor, habita aqui dentro desse lar. Habita na minha vida, Senhor Deus. E nessa noite nós vamos ver na palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele também foi convidado. Aqui nesse texto fala de um fariseu chamado Simão. E ele convidou Jesus para ir para sua casa. Acompanhe comigo, capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lo com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Até aí. Para que nós possamos começar a entender a mensagem dessa noite. Por que nós temos que oferecer o melhor para Deus, meu irmão? Este homem, ele convidou Jesus para adentrar sua casa. Ele disse para Jesus: Jesus, vem jantar comigo essa noite. Você é o meu convidado especial. Mas qual era o objetivo dele para levar Jesus para dentro da sua casa? Ele convidou Jesus, meu irmão, porque certamente ele viu tudo o que acontecia por intermédio de Jesus. Ele convidou Jesus porque certamente ele queria que esse homem também adentrasse a sua casa e o abençoasse. Eu não creio que esse fariseu convidou Jesus simplesmente para ali, que como muitos dizem, não, só para ver mesmo, para provar Jesus. Não. Ele convidou Jesus porque ele sabia que Jesus,
Ele viu os sinais que Jesus fazia ali. Mas, quando Jesus estava sentado à sua casa, e entrou uma mulher, e aquela mulher era pecadora, aquela mulher, aos olhos do homem e do povo ali, não servia para nada. E Jesus deu atenção para aquela mulher, o conceito dele com Jesus mudou. Porque naquele momento ele se colocou uma pessoa assim, acho que acima de Jesus. Porque ele olhou e falou assim, pensou consigo mesmo, mas se ele fosse o profeta, que ele dizer que eu achei que ele era, ele saberia quem é esta mulher. Ele não estaria tocando nela. Mas então por que ele convidou Jesus para adentrar dentro da sua casa? Se diante da circunstância, ele duvidou se Jesus era um profeta ou não. Por que ele convidou Jesus para sentar à sua mesa, se diante de uma primeira dificuldade, ali, aos olhos naturais dele, ele já duvidou de Jesus? Pastor, mas eu ainda não estou entendendo, mas você vai entender nessa noite, meu irmão. Porque o personagem aqui não é o fariseu, mas somos nós. Porque também nós temos convidado Jesus para fazer parte da nossa vida. Nós temos convidado Jesus para adentrar a nossa casa. Muitas vezes nós queremos servir para Jesus o nosso melhor. E quando Jesus chega, se prepara, senta para te ouvir ou para me ouvir, quando ele está ali preparado para resolver a situação, nós olhamos para Jesus e dizemos, será que ele é capaz de fazer isso na minha vida? Porque de repente você adentrou, né, convidando Jesus para entrar na sua casa, e vou usar um exemplo aqui bem simples, meu irmão. Você fala para Jesus, Senhor, entre para dentro da minha casa, porque há necessidade de uma cura. Senhor Deus, entra na minha casa, Senhor Jesus, porque eu quero convidar o Senhor para fazer parte da minha vida, porque é uma enfermidade que precisa sair. E aí Jesus vem e adentra a sua casa. Só que na hora que o Senhor Jesus se assenta, aquela enfermidade, meu irmão, ela começa, se é uma dor de cabeça, ela vem de uma forma assim que você fala, meu Deus, minha cabeça vai estourar. E aí você deixa de olhar para o Senhor Jesus e começa a visualizar somente aquela dor. E se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos como este Simão, esse fariseu. Nós começamos a duvidar se Deus é poderoso para fazer a obra nas nossas vidas ou não. Nós começamos a olhar para a dificuldade e colocar ela maior do que aquele que está sentado, aquele que nós convidamos para fazer parte da nossa vida. E o que nós precisamos, meu irmão, é oferecer o melhor para Deus. E sabe como que nós oferecemos o melhor para Deus? Quando nós confiamos nele. Sabe quando que nós oferecemos o melhor para Deus? Quando as situações e as circunstâncias não ficam maior do que ele. Se eu e você convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, se nós abrimos a nossa casa, se nós abrimos ali e falamos, Senhor, vem, meu irmão, confie. Confie, o agir de Deus você não vai entender nunca e nem eu vou entender. Muitas vezes Deus ele vai estar agindo e nós vamos ver no final dessa palavra isso. Deus ele age de uma forma, meu irmão, que o ser humano ele não entende. Mas o ser humano ele não precisa entender, ele precisa é crer. Nós precisamos é crer. Se nós convidamos Jesus para fazer parte das nossas vidas, meu irmão, independente de como você entrou aqui nessa noite, eu não sei a circunstância que você está se passando na sua vida, mas uma certeza eu tenho, meu irmão. Deus, ele é contigo. E ele vai fazer a obra sim na sua vida. Como já foi dito aqui, como foi ministrado aqui, meu irmão, é no momento certo. Mas faça o melhor para ele.
Não basta Jesus estar dentro da nossa casa, não basta convidar, nós temos que dar atenção para Ele. Se Ele chegou e se assentou, meu irmão, independente da circunstância, Ele é maior em nossas vidas, amém? Pastor, mas eu convido Jesus todos os dias para adentrar na minha casa, na minha vida, mas pastor, está uma coisa difícil demais. Eu quero dizer para você, meu irmão, está difícil, sabe por quê? Porque você ainda não começou a dar atenção para Jesus devidamente. Pare, sente e fala: Jesus, eu não te convidei para ficar olhando, mas eu te convidei para fazer parte da minha vida. E começa a falar com Jesus, começa a ter um diálogo com Jesus, começa a falar para o Senhor Jesus: Senhor, ó, é nessa área, é isso, isso e isso que precisa mudar. Senhor Jesus, olha, eu sei que você está aqui, mas a minha cabeça não para de doer. Mas eu também sei que em Isaías 53, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E por suas pisaduras nós fomos curados, sarados, amém? Meu irmão, é levar Jesus e confiar em Jesus. Oferecer o melhor é não desistir. Oferecer o melhor é persistir, meu irmão. E aqui nós estamos vendo que este homem, logo que Jesus se assentou, ele já questionou Jesus nos seus pensamentos. Mas olha o versículo 44 aqui, meu irmão. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Eu não vou ler aqui essa parábola que ele fez aqui do devedor, mas eu quero que você entenda. 44 diz assim, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Aleluia, meu irmão. Olha a diferença. Olha a recepção que Jesus teve. Esta mulher chegou ali, pecadora. Quem convidou Jesus foi o fariseu Simão. Só que ela chegou e fez tudo aquilo que Simão deveria ter feito. Ela chegou, meu irmão. Primeira coisa, quando ela se prostrou, ela já diz, com seu gesto já disse para Jesus: olha, aqui está uma pecadora diante do Senhor. Não sou digna nem de ficar de pé diante de ti. Ela já chegou abrindo seu coração, demonstrando para Jesus que maior era Ele mesmo, que ela cria mesmo, que ela estava ali porque ela entendia que ali estava a salvação dela. E ela chegou, meu irmão, ela não teve vergonha. Ela chegou, e se você for ler no versículo 36, ela trouxe em suas mãos um vaso de alabastro. Ela trouxe dentro desse vaso um unguento, que naquela época era uma pasta que se passava na pele, e aquela pasta derretia, e era um perfume, meu irmão, valioso, um vaso valioso, oferecendo o melhor para Deus. Ela chegou diante de Jesus, mas ela não chegou de qualquer jeito. Ela chegou no pecado, sim, mas ela chegou ali determinada. Ela se posicionou para chegar até Jesus. E quando ela chegou, ela pegou tudo aquilo que ela tinha de melhor e colocou nos pés do Senhor Jesus. Sinceridade. E ali, meu irmão, com certeza naquele choro, ela estava dizendo para Jesus tudo que ela tinha feito de errado. Com certeza ela estava apresentando para Jesus ali, falando para Jesus assim: olha, eu sei que eu não mereço nada, mas eu estou aqui diante dos teus pés, porque eu não quero levar comigo essa situação, esses pecados, esses erros. Com certeza cada lágrima que caía nos pés de Jesus, cada beijo que ela dava nos pés de Jesus ali, meu irmão, Jesus, ela ia falando para Jesus tudo que estava acontecendo na vida dela. E com certeza
Jesus com os gestos, né? Porque eu imagino Jesus olhando para aquela mulher. Jesus vendo ela derramando ali aquilo que tinha de mais precioso aos pés dele. Mas pastor, era uma pecadora. Sim. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, meu irmão. Todos nós somos. Todos nós pecamos. O diferencial desta mulher é que quando ela chegou aos pés de Jesus, ela chegou dizendo para Jesus tudo. Tudo. Ela chegou confessando para Jesus ali tudo. Ela não chegou dizendo para Jesus, eu pequei por causa disso, eu pequei porque a pessoa me levou a pecar. Não, ela chegou ali e reconheceu a situação dela. Só que ela levou o melhor para Jesus, ela fez o melhor. Nem mesmo o dono da casa ainda havia oferecido nem água para Jesus, mas ela ofereceu as lágrimas, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, ela derramou ali daquele unguento aos pés de Jesus, ela secou os pés de Jesus, meu irmão, com o cabelo. A palavra de Deus diz que os humilhados serão? Os humilhados serão? Essa mulher se humilhou aos pés de Jesus, meu irmão. Porque quando nós confessamos aquilo que está nos fazendo mal, muitas vezes para nós é uma humilhação. Poder abrir o coração. Essa mulher, ela poderia esperar Jesus embora, ir lá falar com Simão, o fariseu, com quem tinha recebido Jesus. Ela poderia procurar outra pessoa. Mas ela procurou Jesus, meu irmão. E ela abriu seu coração para Jesus. Ela procurou Jesus e ofereceu o seu melhor para Jesus. Ela procurou Jesus e ela não teve vergonha, meu irmão. Ela se posicionou. Ela se posicionou diante daquele homem e rogou a ele. Ela deixou as lágrimas sair, mas foram as lágrimas que limparam todo aquele pecado. Essa mulher, ela não saiu da mesma forma com que ela entrou na casa de Simão, porque ela não teve um encontro com Simão, o fariseu, mas ela teve um encontro com o Senhor Jesus. E é esse encontro que nós precisamos ter. Talvez lá dentro da tua casa há um espaço, há um banco, há um sofá, que Jesus ele está pronto para sentar e te ouvir. Ele está pronto para receber as suas lágrimas. Ele está pronto para receber o seu pedido de perdão. Ele está pronto para receber, meu irmão, todas as suas petições. Mas aquele lugar tem ficado vago. E muitas vezes Jesus tem olhado para lá e falado: meu Pai, olha que lugar que está preparado para mim e para aquela pessoa. E nós precisamos levar Jesus sim para dentro da nossa casa. Só que nós precisamos também entregar para Jesus tudo aquilo, meu irmão, que tem feito mal a nós. Nós temos que entregar o melhor para Ele. E o melhor para Jesus, meu irmão, é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa sinceridade. Para que Ele possa agir nas nossas vidas. Para que Ele possa mesmo fazer como Ele fez com esta mulher. Veja bem, meu irmão. Esse homem quis questionar Jesus. Mas Jesus disse para ele: até agora nem água você me ofereceu. Nem um beijo. Porque naquela época as pessoas eram recebidas com ósculo. Nem isso você fez. Muitas vezes nós achamos que Jesus não percebe nada. Muitas vezes nós achamos que Jesus, que o nosso Deus, Ele não vê as coisas, que Ele assim não percebe as mínimas coisas. Só que Ele percebe tudo. E Ele quer você nas mínimas coisas. Ele quer cada um de nós, meu irmão, nas mínimas coisas. Ele quer ser um convidado, sim. Mas Ele quer te entregar o melhor. Só que Ele também precisa receber o melhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? E quantos vão se posicionar nessa noite? Nós precisamos nos posicionar, meu. Ele tem o melhor para as nossas vidas, amém? E essa é a certeza que nós temos, meu irmão.
que Deus ele tem o melhor para oferecer para nós. Com certeza Ele tem. E assim como Ele fez na vida desta mulher, versículo 47 diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Só que nós precisamos oferecer o melhor para Ele. Aleluia. Oferecer mesmo. Deixar as nossas vidas voltadas para Ele. Mas por quê, pastor? Porque Ele está, meu irmão, sempre Deus está disposto a nos abençoar. Quem tem clamado ao Senhor aqui? E Deus tem ouvido o teu clamor. Eu gostaria que você fosse comigo lá no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 16. Deus ele está sempre disposto, meu irmão, a fazer o melhor para nós. Nenhum clamor escapa aos ouvidos do Senhor. Pode ter certeza disso. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9 e 10. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo o que o Senhor nos clamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Aleluia! Quantas vezes nós já ouvimos esta passagem, ou lemos esse texto, aonde Paulo e Silas, se você ler todo o texto, você vai que antes eles converteram uma mulher, mas a partir desse momento que eles expulsaram esse espírito de adivinho, eles foram para a prisão. E muitas vezes nós damos ênfase na oração, no louvor de Paulo e Silas à meia-noite. Muitas vezes nós olhamos para esta passagem e sempre nós estamos aqui parados,
olhando, admirando como que esses homens eram servos mesmo fiéis. Homens que foram açoitados, que estavam ali presos no cárcere, ali naquele mais profundo, com os seus pés amarrados, mas à meia-noite eles estavam cantando, eles estavam louvando. E muitas vezes nós estamos parados, nós paramos nesse texto aqui e ficamos aqui olhando para Paulo e Silas. Mas eu quero dizer algo para você muito importante nessa noite, meu irmão. Tudo aconteceu porque havia um propósito de Deus. Aleluia. Paulo e Silas não foi açoitado simplesmente porque eles saíram e chegaram ali e expulsaram daquela moça, aquele espírito de adivinho. Paulo e Silas estavam ali em Macedônia porque havia um propósito de Deus. E vocês estão aqui nessa noite porque é um propósito de Deus na vida de vocês. A palavra de Deus está sendo ministrada sobre a sua vida nessa noite porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque Deus, Ele quer que você verdadeiramente venha viver a palavra dEle. Paulo e Silas, sim, homens de Deus, homens que entregaram o seu melhor para Deus, porque aqui nós estamos falando de dois homens que saíram e que foram perseguidos, que foram açoitados, mas mesmo assim, eles continuaram louvando a Deus. Mas eu quero que você preste atenção aonde nós iniciamos a leitura, no capítulo 16, versículo 9. Que a palavra de Deus diz o que aqui, meu irmão? E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia! Deus jamais deixa de ouvir um clamor. Ou melhor dizendo, um clamor jamais se escapa dos ouvidos de Deus. Paulo e Silas, eles não saíram, meu irmão, simplesmente para ir para a Macedônia, porque eles decidiram e falaram assim: olha, nós já pregamos o evangelho aqui, agora nós vamos pregar em Macedônia. Não. Sabe por que eles saíram de lá? Porque Paulo e Silas, meu irmão, a palavra de Deus diz aqui que Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão, aqui não diz o nome, mas havia um homem em Macedônia que precisava de ajuda. Havia um homem em Macedônia que, com certeza, para Paulo ter essa visão, Deus ouviu o clamor desse homem e disse ali numa visão para Paulo: olha, vai para a Macedônia, porque lá há uma pessoa que precisa de você, há uma pessoa que precisa me conhecer. Oferecer o melhor para Deus, meu irmão. Sempre que nós oferecemos o melhor para Deus, o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Se você tem orado, se você tem buscado, irmão, não fique sem esperança, porque Deus, Ele tem ouvido o seu clamor. E nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus, porque muitas vezes nós ficamos aqui, Paulo e Silas, olha que homens maravilhosos, olha que homens que servem de Deus, sim, mas eles estavam ali porque havia ali uma visão, uma direção de Deus. E vocês estão aqui nessa noite também, meu irmão. E essa palavra está sendo ministrada também, porque há a direção de Deus, porque nós precisamos dessa palavra, porque nós precisamos viver esta palavra. Talvez você entrou aqui nessa noite e fala: mas olha, eu já orei tanto, não, eu vou lá com você nesse culto, vou lá mais um culto lá. Mas toda vez é a mesma coisa, toda vez o pastor fala a mesma coisa, toda vez eu ouço a mesma coisa. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Paulo, ele teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Eu quero dizer para você nessa noite, se você está orando nas madrugadas, se você está com seu joelho dobrado, Deus, Ele está ouvindo o seu clamor. Deus, Ele está atento a tudo que você fala para Ele. E assim como Deus disse para Paulo aqui através de uma visão: vai para a Macedônia, porque lá há um varão que precisa de ajuda. Deus também nessa noite, meu irmão, só trouxe essa palavra aqui porque Ele sabe que nós necessitamos da ajuda dEle. Porque Ele sabe que nós necessitamos dessa palavra nessa noite. Porque muitos de nós adentramos aqui nessa noite, muitas vezes, e nós estamos clamando a Deus e não estamos conseguindo ver o agir de Deus. Nós buscamos a Deus e falamos, mas não está acontecendo nada. Mas Deus está trabalhando a seu favor, Deus está trabalhando a meu favor, Deus está trabalhando nessa igreja. Sabe por quê? Porque Ele ama cada um de vocês, Ele nos ama. E cada vez que nós clamamos, cada vez que nós oramos, Deus
dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém? Você crê nisso? Então não desista das promessas e nem das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Creia mesmo. Porque veja bem, meu irmão, a palavra de Deus, eu quero dar ênfase aqui mesmo. Porque é maravilhoso quando o Senhor Deus nos dá a direção. E essa direção aqui, meu irmão, dessa palavra, esse momento aqui, eu quero dizer para vocês, compartilhar com vocês, é lá no trabalho, que eu chego mais cedo, mais o Celinho, que nós abrimos a marcenaria, e antes de nós fazermos qualquer coisa, nós pegamos a palavra de Deus e começamos a ler e a orar, e lá nós começamos a compartilhar dessa palavra. E quando você começa a compartilhar, Deus ele começa a mostrar algo, porque muitas vezes nós estávamos focados aqui, e quando nós focamos aqui nesse versículo, e Paulo teve de noite uma visão, meu irmão. Alguém estava precisando do socorro de Deus. Alguém estava precisando do refrigério de Deus. E Deus ele enviou Paulo e Silas, meu irmão. Deus ele enviou Paulo e Silas, sim. Sabe por que ele enviou Paulo e Silas? Porque Paulo e Silas sempre ofereceram o melhor para Deus. E nesse momento eles ofereceram a sua vida. E talvez nós não entendemos, porque se nós formos ler aqui, essa menina ela não falou nenhuma mentira. Esse espírito que estava sobre ela. Porque verdadeiramente eles eram homens de Deus e que estavam anunciando mesmo a salvação. Mas aquilo deixou Paulo tão perturbado que Paulo falou, vou expulsar esse espírito de adivinho. Mas tudo aquilo já estava determinado por Deus. Tudo aquilo ali já estava escrito pelo Senhor. Porque ao expulsar, eles foram parar na cadeia. E ao parar na cadeia, sabe quem que eles encontraram lá, meu irmão? Eles encontraram esse varão da visão. Um varão que precisava da salvação na casa deles. Um varão que precisava verdadeiramente que Deus adentrasse a sua vida. Com certeza aquele homem não sabia nem como pedir. Talvez aquele homem tenha ouvido falar de Jesus, mas há muito tempo. Ou tinha ouvido falar de Deus, dos sinais do Senhor, só porque ele falava assim, eu preciso conhecer. Do jeito dele ele falava e do jeito dele Deus ouviu. Eu quero dizer para você nessa noite também, que diz que tem dificuldade de orar. Deus ele ouve as tuas palavras do jeito que sair da tua boca. Porque se sair do teu coração, meu irmão, amém. Então não deixe de orar. Não deixe de falar com Deus. Não deixe de buscar a Deus. Porque veja bem o que aconteceu, meu irmão. Depois que Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor, e todos os outros presos escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia! Alguém tem dúvida, meu irmão? Que essa visão que Paulo teve de noite, de um varão da Macedônia que lhe rogava, pedindo ajuda? Olha ali. Aquele que estava vigiando os presos. Paulo e Silas começam a louvar o Senhor. Todas as portas são abertas. Nenhum preso sequer sai. Todos estavam ali. Aquele homem, quando ele viu aquilo ali, com certeza ele falou, todos fugiram, e eu pagarei por isso. Mas antes que os meus chefes cheguem até mim, antes que aqueles que estão acima de mim cheguem, eu vou tirar a minha vida. Só que quando ele pensou em tirar a sua própria vida, a palavra diz que Paulo clamou, meu irmão, com a voz alta e disse para ele, não faça isso. E Deus diz para mim e para você nessa noite também, para aqueles que pensam em desistir, para aqueles que pensam em parar, para aqueles que acham que não está acontecendo nada. Calma, eu estou aqui. Eu continuo no controle. A sua vida pertence a mim. Você
pertence a mim. Assim como o Senhor levou Paulo a dizer para aquele carcereiro ali, meu irmão, não faça isso. E quando eu paro aqui, eu fico imaginando esse homem tirando a espada. E naquele momento, aquele homem com certeza não pensou na esposa, nem filhos, não pensou em nenhum familiar, porque ele estava pensando só nele, porque a aflição era muito grande. E muitas vezes nós, na aflição, ela é tão grande sobre as nossas vidas, que nós não conseguimos raciocinar. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. A palavra de Deus diz que em meio às lutas e às tribulações, nas aflições, Ele é um socorro bem presente nas nossas vidas. Enquanto quando você se sentir desesperado, olhe para o alto, olhe para aquele que pode fazer todas as coisas na sua vida. E não fique desesperado não, mas estenda as tuas mãos e diz: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na minha vida. Senhor, eu não vou desistir. Porque com certeza, aqui foi a voz de Paulo, mas o que vai bradar nos seus ouvidos vai ser a voz do Espírito Santo, porque Ele é contigo. Ele é contigo, meu irmão. Esse Deus maravilhoso, meu irmão, nenhum clamor escapa do ouvido dele. Nenhum. Nem o Diana, que só murmurou, que Eli achou que ela estava até embriagada. Mas Jesus estava ouvindo todo aquele sussurro dela. E Deus está ouvindo o seu também, meu irmão. Porque olha o que aconteceu com este homem. Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, meu irmão, lavou-lhes os vergões, e logo foi o quê? E todos os seus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, onde a presença de Deus chega, a libertação, a cura, a restauração, os sinais acontecem. O que nos impede muitas vezes de ser alcançado pelos sinais do Senhor é que nós queremos compreender tudo. É que nós queremos que o Senhor Jesus nos explique tudo o que está acontecendo. Nós podemos voltar lá no início de Lucas capítulo 7, versículo 36. Que aquele fariseu, Simão, nós queremos tudo, nós queremos que Jesus nos explique tudo. Ele não precisa nos explicar nada, meu irmão. Nós precisamos é crer, nós precisamos é confiar. Nós precisamos entender que o nosso clamor chega até os ouvidos do Senhor, sim. Só que nós precisamos melhorar. Nós precisamos tratar Jesus de uma forma diferente, amém? Nós precisamos oferecer o nosso melhor para Deus. E quem está disposto aqui nessa noite, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Eu vou perguntar de novo, vou te dar a oportunidade de você levantar a tua mão. Mas só se você estiver disposto, meu irmão. Se você também não tiver, fique com Deus, Deus abençoe. Mas quem está disposto aqui a oferecer o melhor para Deus? Glória a Deus. Por que, pastor, que o senhor pede para levantar a mão? Porque senão eu não sei, meu irmão, se você está disposto ou não. Eu não consigo ler os pensamentos de todo mundo. De ninguém, nem os meus. Muitas vezes os meus pensamentos mesmo me traem. Então nós precisamos do que, meu irmão? Nós precisamos levantar as nossas mãos e nos posicionar. Porque quando você levanta a mão, eu quero dizer algo aqui para você rapidamente, meu irmão. Algo que eu aprendi aí esses dias. Mas eu não vou contar. Só vou falar para vocês só o que aconteceu. Com uma jovem, conversando com ela. E eu aprendi muito naquele dia. Mas eu vou falar só a parte final. De um testemunho. De um homem que viu ali, acho que é até de um livro. Mas ela estava contando. Que ele saiu da sua casa e no quintal havia um homem escrevendo tudo. E ele lá: o que esse cara está fazendo na minha casa? Como que ele entrou aqui? E foi chegando próximo desse homem para dizer, falar bravo e o cara correr. Só que quando ele chegou aí: o que você está fazendo aqui? Ele: estou anotando tudo que você fala, tudo que você faz e até mesmo os teus pensamentos. Tudo está sendo anotado. Mas para quê? Porque vão estar escrito no livro da vida. E aí ele falou para esse homem assim: olha para trás por onde você passou. Quando ele olhou, havia mais dois. E fazia a mesma coisa. Anotava tudo que ele falava e tudo que ele fazia. Só que esse
que estava do lado dele falou para ele: a única coisa que eles não anotam são os seus pensamentos, porque isso eles não podem fazer. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque quando eles chegar diante de Deus para te acusar, eles têm tudo anotado, o que você fala e o que você faz. E quando aquele homem voltou novamente, já não havia mais ninguém. E só que aqueles seres que, enquanto estavam ali anotando, falou para eles de algo que ele e a esposa dele falou que ia fazer e não fez, só que estava anotado ali. E devido àquilo que eles prometeram fazer e não fizeram, que a vida deles a partir daquele momento ia começar a decair, e começou. E aquela visão levou aquele homem correndo para dentro desesperado e acordou a sua esposa e disse para ela: aquilo que você falou que ia fazer, você fez? Foi falando. Ela falou: não. Ele falou: então, eu tive uma visão. E a vida deles naquele momento, meu irmão, começou a decair mesmo. Mas eu quero aqui só compartilhar com você. Pensa bem, havia um da parte de Deus anotando o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. Mas da parte do inimigo havia dois, anotando tudo, para me acusar e para te acusar. Então nós temos que oferecer o melhor para Deus, amém? Glória a Deus. Eu não tenho medo daqueles dois. Eu prefiro estar no livro e na caneta daquele que é um só, meu irmão, que está anotando tudo. O outro pode nos acusar, sim, mas todas as vezes que nós buscarmos a Deus com misericórdia, a misericórdia dele vai nos alcançar. E é por isso que Deus trouxe essa palavra para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Porque Ele está preparado para nos abençoar nessa noite, amém? Então eu gostaria que você se colocasse de pé, no nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Oh Deus amado e maravilhoso, Pai, Senhor do Senhor, Rei dos Reis,